Olá, vocês só ouvindo Espiadinha ao podcast, tem 70 câmeras, o Brasil tá vendo. Eu sou a Atila, sou presença de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje vamos falar de A Grande Conquista, que dessa vez a gente de novo vai ter uma semana que vai sair 2 participantes. Nessa primeira etapa da zona de risco, a gente tem Daniel Toco, Alexandre Suíta, Gabriel Rosa e Medrado. Quem que você quer que saia? A gente tem enquete nesse episódio no Spotify. Então dê o seu voto, quem que você quer que continue no jogo. E bom, vamos começar, vamos falar como que chegou até essa zona de risco. Começou o seguinte, aí teve a prova dos donos da mansão, e essa prova foi de sorte, como as outras também, e envolvia cartas de bicho e seus atributos. Então era uma sorte, você tinha que escolher um bicho, e daí sorteava um atributo. O bicho sorteado pela pessoa que tivesse mais atributo continuava na competição, no duelo. E assim ia eliminando 1 a 1. Quem sobrou, quem ganhou essa prova foi Victoria. E Victoria puxou o Alexandre Suíta para ser o dono também junto com ela. Olha, provinha chata, né? Mais uma provinha chata aí. O que você achou? A prova, eu achei a prova assim, que eles tentaram fazer uma prova elaborada, né? Porque primeiro eles tinham que escolher o número, cada um ficou com um número. E em cima desse número que era sorteado como seriam os duelos, né? Então as donas começaram lá e foram chamando. E as pessoas, esse número tinha direito a 2 vidas. Era uma dinâmica assim, cheia de critérios ali, né? Inclusive, esses atributos do animal também que eles escolhiam, as donas elas também rodavam uma roleta para escolher qual seria, se ele tinha altura, peso, acho que velocidade, algumas coisas assim que era para quem tivesse a maior altura vencia, né? Por exemplo, quando fosse altura. E às vezes eles pegavam um animal que tudo era maior do que o outro. Ao invés de levar um aliado, ela preferiu levar o Suíta, né, para ir para ficar com ela esse tempo todo e ela tentar tirar um pouco o foco do voto nela, né? O intuito dela foi esse, não tem o que falar, porque ela poderia levar Murilo, poderia levar Júlia, poderia levar, né, os aliados dela ali, Ricardo, mas ela preferiu levar uma pessoa aleatória lá para tentar jogar o cara na zona, né? Sim, é uma estratégia aí que, que pensada é boa, né? Mas você ainda tem que chegar ainda num consenso ainda com essa pessoa ainda para indicar um. Então, Então é complicado. tem um lado bom e o lado ruim. Porque, por exemplo, primeiro, acho que tem que pesar muito bem. Você vai conviver com essa pessoa num quarto. Começa por aí, né? E só ele que pode dormir e ela dormir nesse quarto. Então, vai ter que aturar o cara, sei lá, 5 dias, não lembro quantos são aí, uma semana. Aí, segundo, as decisões vão ser tomadas em consenso, que já é difícil, porque ele não é seu aliado, né? E tudo isso para você não colocar nem você nem um aliado em risco na zona. É, como fala, é um sacrifício, na verdade, né, que ela acabou fazendo. Mas eu acho que ela foi bem assim, calculista. Vou falar também que teve joguinho da Discordia também. Esse joguinho da Discordia era o seguinte: o tema era circo, nesse jogo da Discordia. E tinha algumas categorias que você podia indicar às pessoas. Tinha a categoria equilibrista, que é pessoa que sabe jogar, domador, uma pessoa manipuladora, e o palhaço de A Grande Conquista, que é a pessoa que não dá para levar a sério. Com isso, antes da dinâmica, ficou decidido que o mais citado como domador receberia uma consequência. E quem foi mais citado foi o Tiago Servo, foi. E ele iria ter uma consequência para escolher a quarta pessoa. Só que o público ia decidir como que ele ia escolher essa quarta pessoa. E bom, falando nesse jogo aí, foi um joguinho bem morno, foi. É, o,
Eu gostei da consequência, porque poderia cair na mão de qualquer um, como domador. Só que o Thiago Serva, ele vem muito, ardiloso desde a época da Vila, que ele já dominava já a Vila, já tinha um bombonzinho junto. Então, ele é o manipulador dessa edição aí, do grupo, pelo menos dele. O que você achou desse jogo da Discordia? Então, o jogo da discórdia, eu achei que chamam de apontamento, né? Parece, se eu não me engano. Isso, Eu achei que foi bem bolado, assim, para você, né, escolher as pessoas e eles acabaram, né, tinha, lógico, primeiro você tem que escolher um que você vai puxar saco, né, babar né? ovo, então sempre tem. Aí, segundo, quando é alguma coisa negativa, eles ainda tentam sabonetar e transformar em algo positivo. Então, assim, teve os saboneteiros, como sempre, né, que, não era bem essa pessoa, não é bem isso, porque não sei o que lá, tal, mas eu acho que teve alguns casos, por exemplo, que eles ficou meio você foi obrigado a escolher uma pessoa para você falar bem, e nessa hora eles ficam tentando revezar para ver se um aliado escolhe o outro, é aquele que não foi escolhido, o outro escolhe, para não ficar ninguém de fora, mas também não consegue muito, né? E eu acho que deu algumas tretas, né? Porque, por exemplo, as pessoas elas adoram ser escolhidas para coisa boa, né? Nossa, é, um rasgando seda para o outro, obrigada, você também, né? A Janiele fez as pazes com a Sandra, uma escolheu a outra como equilibrista, né? E aí o Murilo também foi escolhido, Vitória, vice-versa, é um tal de baba-ovo, né? E aí teve o caso do domador, eles entenderam um pouco melhor o que era, né, o domador, e quem que era manipulador, né? Então, muita gente não quer ser manipulador, então acabaram escolhendo adversários ali, né? Então, por isso que o servo foi bem escolhido. E o palhaço, eles colocaram, né, e tentaram argumentar ainda, né, que, porque não leva o jogo a sério, e ficaram dando as opiniões lá, porque não leva a sério. Teve algumas tretas, né, teve troca de farpas, como sempre, né, E, mas eu acho que assim, não deu assim grandes barracos, né? Foi uma coisa mais assim pontual ali, né? E o Suíta também ele foi bem escolhido para palhaço, né? O Ricardo também foi muito escolhido como palhaço, né? O Gabriel também para variar, ele também é escolhido, né? Sim. E ele acaba arranjando uma confusão na hora, né, com as pessoas, então eu acho que foi assim, de tudo isso, a consequência também surpreendeu, porque eles costumam escolher quem não é citado, né? É. E dessa vez foi o mais citado. E uma consequência é que as duas opções que eles deram, eu acho que eram opções boas, porque tanto ele colocar alguém na zona direto, é uma opção boa, que era um, quanto a segunda, que era um resta um. O resta Sim. um, eu acho que seria interessante, porque ainda não teve aí, né? E costuma ter na Fazenda. O resta um, ele também deixa os participantes em saia justa, né? Vamos para formação de votação, para formação da zona, que foi o seguinte, primeiro começou com as indicações do donos, não tinha muito consenso, eles não tinham chegado tanto no acordo, ficaram lá discutindo lá, e daí Victoria e Suíta indicaram Daniel Toco para ocupar a primeira volta, a primeira vaga. Daí a Victoria disse que não estava feliz, porque queria colocar um aliado do Suíta. E daí, para esse caos aí complementado aí, foi briga, foi que daí a Victoria começou a dar lição de moral no Gabriel, chamou o cara de falso, bateu boca com a Sandra, a ponto da Mariana Rios ter que intervir nessa treta. Ela teve que falar pro pessoal parar, pro pessoal, porque ela é a voz comandante e é para ela ser respeitada dentro do reality, como apresentadora.
Então, com isso, a primeira indicação conturbada foi Daniel Toco. Eu tô feliz que Daniel Toco foi indicado, um planta total aí dessa edição aí. Tem outros plantas também, mas tô feliz que um planta agora está começando aí na zona de risco. O que você acha? Então, eu achei que essa hora realmente ficou bem claro, né? Que a dificuldade que a Vitória teve quando ela trouxe o Suíta, né, para ficar sendo dono com ela. E ele tenta, né? Ele tem tentado todas as vezes que ele é escolhido, assim, é, colocar o ponto de vista dele, quer porque quer fazer como se ele fosse o dono, né? Que não tivesse outra pessoa. Então, assim, ele fez a mesma coisa com a Vitória. Só que eu acho que a Vitória, ela teve um pouco de inteligência nessa hora de jogar para a casa inteira o que estava acontecendo, inclusive que ela já tinha ido conversar com o servo, né? E com o Toco, aliás, explicando para o Toco que ele, ela não queria votar nele, ela queria votar ou na Sandra ou no Gabriel, e que o Suíta não queria abrir mão, né? Então, assim, aí ela deixou muito claro como que foi feita essa, 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 como eu falei, esse consenso deles para chegar no nome do Toco. E aí, foi aí que ela conseguiu tirar os votos das costas dela, porque Gisele e o Servo e o Toco, eles iam votar na Vitória, para a zona de risco. E no final das contas, por conta de toda essa história que ela contou, que no final das contas ela não queria colocar o Toco, e quem quis colocar foi o Suíta, eles entenderam que o Suíta foi conversar com eles, querendo fazer um acordo, não vota em mim que eu vou proteger, e no final das contas ele acabou sendo o voto fulminante para colocar o Toco na zona de risco, que é aliado deles. A treta daí com a Sandra, foi um caos, foi. E depois, em meio a esses barracos aí, essas tretas aí, a gente teve a votação dentro do confessionário para indicar um dos donos, e com 8 votos, Alexandre Suíta foi o segundo indicado para a zona de risco. Estou muito feliz ainda, continuo muito feliz. Eu tava com o ranço do Alexandre Suíta, não é de hoje não, já é de tempinho já. O Alexandre Suíta que é um planta, não se compromete. Ele ficou 2 semanas inteiras segurando uma treta que já tinha acabado, já que era a treta lá da banana lá. Para ele se aparecer, ele quis se segurar nessa treta aí até onde deu. Tô com ranço desse cara. O que você acha? O que você Ah, acha dele ter sido indicado? então, eu achei legal, porque assim, ele tentou, de todas as formas, tirar o dele da reta e jogar nas costas da Vitória, né? E, e ele não conseguiu. Então, acho legal isso daí, porque é a segunda vez que ele está de step aí, né, nos donos, e ele tentando levar vantagem. Com o Bruno Tálamo, ele até levou vantagem, né? Agora, com Sim, a Vitória, ele não conseguiu. E também a gente tem que pontuar que, na hora que a Vitória, o caso da treta da Sandra, né? Na hora que a Vitória estava comentando que ela viu os vídeos, e que depois que ela viu os vídeos, viu o Gabriel falando dela, falando mal dela, dando opinião, e falando, a Sandra também, que falando, inclusive eles falando de aliados deles, então ela falou que não gostou e que queria colocar um dos dois, aí a Sandra já se estranhou, né, já começou a treta, começaram a bater boca as duas, a gritar, e isso foi a primeira parte da briga, né, porque teve essa parte que a Mariana teve que intervir, né, pedir para eles respeitarem. Foi a primeira vez que ela falou, que ela se impôs dessa forma, e foi bem, né, rígida, né, com eles, assim, ríspida, né, teve que ser, não teve jeito, porque ela é bem delicada, bem educada, bem, assim, calma, né, e dessa vez ela teve que chamar, né, a atenção deles e pediu para eles calarem a boca, na verdade, né. bom, vamos falar também da votação cara a cara, que essa votação, com 5 votos, Gabriel Rosa foi o terceiro indicado para a zona de risco, e depois a gente teve a consequência da última dinâmica, mas antes,
O que você achou do Gabriel Rosa ter sido indicado pela casa? O Gabriel não é de hoje, né, que ele tá na mira, porque quando ele não tá na mira de um, ele tá na mira de outro. Aí ele vai se safando, né? E aí ele faz as brincadeiras dele, aí porque ele é engraçado. Só que ele já falou não sei quantas vezes que tá jogando sozinho. Depois de uns tempos pra cá, ele pegou o Suíta como aliado, né? A Sandra também se aproximou mais dele. Janiele tapas e beijos, né? Ela vive em pé de guerra com ele, briga e faz as pazes, briga e faz as pazes. Mas parece que dessa última confusão deles aí, ela ficou bastante raiva, né? Ele falou mais umas coisas para ela. A Júlia também não se dá bem com ele. Várias pessoas não se dão bem com ele ali, não suportam ele. E estava demorando para elas decidirem votar, né? E dessa vez, acho que por conta das tretas também que teve, e também a Vitória, por exemplo, ela contou tudo o que aconteceu, a Júlia já ficou com raiva dele, o Ricardo também, que são aliados da Vitória, o Murilo não votou nele, porque sempre foi parça dele, mas está tentando ainda, né? Ainda não pender para o lado de definitivo para acabar votando nele. Murilo deu uma sabonetada ali, né? Vamos falar o português, claro. Sim, E os outros a gente sabia que elas iam defender, né? Se defender. Porque é que nem eu falo, muitas pessoas que estão apontando o dedo e estão falando ali dentro, tem telhado de vidro, né? sim, Então você está criticando, porque não devia, porque isso, porque aquilo. Só que eu não sei se todo mundo que está apontando o dedo ali também já não cometeu esse erro, né? é, Porque é um negócio que acontece muito, né? Ainda mais no meio aí, celebridade, subcelebridade, sempre está acontecendo de você ter um problema dessa natureza, né? Reality sim. show, então, é um prato cheio para isso. Porque as pessoas entram, algumas entram solteiras, outras mais ou menos, outras com rolo, e depois ficam lá dentro sem saber o que fazer, né? É. E no caso dela, ela decidiu, tomou a atitude dela, e as consequências ela vai sofrer, né? Olha, eu fico muito feliz que Gabriel Rosa foi também para a zona também de risco também. O cara ele não agrega no jogo. Desde a Vila, eu acho que desde a Vila ele já não deveria já ter entrado já. É um cara que só aparece no ao vivo só. É um cara que não se compromete com o jogo. É um cara planta. Eu acho ele chato também. Algumas atitudes dele eu acho chato. E é isso. Bom, e para fechar, a gente teve a consequência para o Thiago Servo. E com 75% dos votos, a opção escolhida foi que o Thiago Servo vai escolher um participante direto para a quarta vaga da zona de risco. E o dono não indicado está imune. E ele escolheu Medrado para ir para a zona de risco também. Que ele disse lá que ia seguir a linha de voto dele e com isso colocou Amedrado. O que você achou da Amedrado ter sido colocado nessa zona de risco? Eu achei muito engraçado, porque quando ele votou, né, o voto dele não fez diferença nenhuma, né, porque acho que a Medrado tomou um voto. É, E a Medrado também nunca correu grandes riscos, né, para falar, olha, ela vai ser votada, todo mundo vai votar nela, tal. Então, assim, ela tomou o voto como sendo um voto normal, né? Retrucou lá, falou o que tinha que falar, que achava que ele ele da Florzinha, que é uma pessoa que vai ajudar, é educado, delicado, e não entendeu o voto dele, mas aceitou, né? Aceitou, tal, para evitar mais bate-boca ali, ela pegou, aceitou. E só que a gente sabia que tinha essa consequência e que a gente já sabia que ela poderia ser votada direto, né? Então, assim, sim. foi bem engraçado, porque depois, quando ele votou nela, aí a casa caiu, né? Porque aí ela ficou muito mal. E realmente, assim, a pessoa que não está esperando, né? Ela não corria risco nenhum nessa zona. E, e nem estava evidência, nada, não teve treta com ninguém. E do nada ela ir para a zona direto, né? Então, assim, É. foi um baque. E bom,
Estamos chegando ao final desse episódio, mas antes, Daniel Toco, Alexandre Suíta, Gabriel Rosa ou Medrado, quem que você quer ou acha que vai sair? Com essa configuração, levando em consideração que o Suíta saiu debaixo da escada, né? Foi arrancado debaixo da escada 2 vezes e foi obrigado a se posicionar, e eu acho que seria o Toco, né? Que o Toco, ele tem um jogo muito confortável, porque eu acho que quando ele estava num lado lá, ele percebeu que poderia ser um time que ia perder tudo, que ia sair 1 por 1. Ele acabou virando a casaca indo pro outro lado, que achou que era mais forte. Eu acho que foi isso, porque no começo eu não lembro dessa amizade toda dele com o Servo, né? Com o Tálamo. Tanta amizade assim, eu não lembro deles com essa amizade. Mas o Toco também, ele também é aquela pessoa que parece-me que ele quer agradar muito, né? Apesar dele ter escolhido esse lado lá, tudo, ele é uma pessoa que quer agradar. Ele fala uma coisa, depois ele já pega e já tá se desculpando. Fazer diferença no jogo, eu acho que não faria muita, não. Pra mim, eu acho que eu tenho uma proposta aí pra fazer pra Record. Record, se cada um ganhar 25%, dá pra tirar os 4 de uma vez, assim, pá! Eu acharia muito bacana, porque, cara, Já vão sair dois, né? Vão sair dois, já. Mas eu acho que 3 seria muito bom, porque Daniel Toco não agrega em nada, Alexandre tá chato demais, Gabriel Rosa também é chato, a Medrado, ela tá planta, tá? Mas é um nome lá que aparece às vezes, mas continua ainda não sendo um nome que transpareceu muita coisa, que uau, meu Deus, que pessoa incrível. Então, não. Eu sei lá, Acho que pessoa incrível, uau, eu acho que ficou de fora do game, né? Eu acredito. Provavelmente, né? Mariana, eu torço muito pra Mariana. Sim. A Mariana realmente tá batendo um bolão. Então, eu torço muito pra ela continuar aí. Chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado pra quem ouviu a gente até aqui e tchau.